uma boa tarde para todos vocês, ou se estiver ouvindo à noite, uma boa noite. Estamos dando início a, a uma orientação recebida para que a gente possa atingir de uma forma mais abrangente e mais propícia, de acordo com a disponibilidade do tempo de nossos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre comportamento. Esse é o nosso tema. Esse texto foi nos ditado pelo Peregrino e aqui nós vamos iniciar lendo uma parte do texto. O Filho de Deus, quando se inicia a receber as orientações divinas, começa sim por uma necessidade, na grande maioria das vezes, por uma necessidade física ou mesmo espiritual. Vamos falar em primeiro lugar do filho que vem, aceita as orientações das palavras de Deus e dá início ao tratamento. Todos nós que procuramos uma casa espírita estamos à procura de uma solução de um problema, muitas vezes espiritual, ou pode ser até físico. Ao chegar numa casa espírita, que somos acolhidos e somos orientados pela espiritualidade bondosa, dá início a um tratamento. Esse tratamento já se inicia com o passe espiritual que é dado logo no acolhimento desta pessoa necessitada. Com esse passe, esses fluidos divinos, a pessoa já vai sentindo leveza e um bem-estar muito confortante. Quando ele é agraciado com as palavras daquele que está transmitindo os fluidos e as vibrações divinas, vai se abrindo para que as bênçãos do nosso Criador cheguem até ele. Quando entrega seu sentimento a Deus, inicia sim uma pureza, uma leveza, transformando numa sensação de bem-estar e numa paz muito grande. Depois, logo em seguida, ele recebe a orientação sobre o que está passando. Eleva-se à vontade de falar sobre o que o atrapalha. Vai recebendo esclarecimento e passa a ter conhecimento da necessidade de se envolver cada vez mais dentro da religião. Aqui nós falamos em religião, mas a religião é a nossa ligação com Deus. Não tem um nome. Eu diria que o mais forte seria a fé. Essa ligação é a fé. Adquire, assim, informações suficientes para que possa recarregar suas vibrações positivas e o sentimento de cumprir com suas responsabilidades ou compromissos nesta existência. Esse filho passa por uma fase de aprendizado do básico. Com este conhecimento, pode ter consciência dos momentos com sentimentos de angústia, de tristeza, de desespero e assim comparar com momentos de bem-estar e aceitar os ensinamentos básicos. Essa conversa que acontece entre a espiritualidade bondosa e este necessitado, uma conversa íntima em que ele vai se abrindo, ele vai contando seus problemas, vai podendo expor suas mazelas, seus sentimentos mais profundos e vai recebendo essa orientação da espiritualidade e assim ele vai tendo consciência do que ele já fez de errado e o que é que ele está caminhando num caminho de livre-arbítrio e que só está lhe causando tristezas. Quando ele aceita esses ensinamentos, ele já dá uma mudança de conduta, já vai se preparando para uma purificação de seus sentimentos. Quanto mais se purifica, compreende a profundidade do amor, da humildade e da simplicidade do nosso Criador.
Passará assim a exercer uma luta constante para as mudanças íntimas, que é o que a gente sempre diz, a luta é interna, a mudança vem de dentro. Esta mudança vai transformá-lo em um novo ser, um ser de mansidão, de bondade, um ser caridoso, com muita humildade, com muita simplicidade e com muita compreensão. É fácil essa mudança? Você acha? Cada um pergunta para si se ela é ou não é fácil. Eu diria que ela é muito difícil, porque depende de várias situações que está dentro de nós. Primeiro, estamos abertos a executarmos uma mudança? Estamos prontos para mudar nossas vidas? Estamos aptos a correr um caminho que a gente precisa reaprender? Nós é que temos que descobrir essas respostas dentro da gente mesmo. E o momento é de cada um. Nem sempre o momento de vários se torna o desejado, mas o momento de cada um que se sentir a necessidade dessa mudança, de receber esse bem-estar, essa leveza, é de cada um de nós. Este, então, é o momento que um filho ou uma filha de Deus vai dar início nos seus sentimentos mais profundos, refletindo sobre sua existência de encarnado, vai se conscientizando de seus erros e sentindo aquela sensação de arrependimento muito profundo, com um desejo enorme de pedir perdão a todos que de alguma maneira inferiorizou ou humilhou. Nestes momentos, os caminhos dentro do plano de Deus se iniciam, com um fortalecimento crescente, mais aprofundado, aprimorado. Com esses ensinamentos básicos, prepara-se para seus compromissos e o entendimento das bênçãos que nosso Criador o presenteou. Vai assim assumindo as responsabilidades e o cumprimento de suas obrigações de resgate, de uma forma compreensiva, serena, com alegria e prazer. Assim, a pureza de seus sentimentos estará convicta das bênçãos divinas. Mas para todo mundo acontece dessa maneira? Infelizmente não. Porém, existem aqueles filhos que, mesmo recebendo os princípios básicos e os motivos que o está levando a uma insatisfação pessoal, ao inconformismo, a sensação de estar sendo discriminado, o porquê de se sentir revoltado, e mesmo com estes esclarecimentos e com a necessidade de estar assumindo seus compromissos e responsabilidades, ele faz a opção de se afastar destes caminhos, ignorar estes fatos e dar continuidade na sequência da sua existência de forma atribulada, acreditando que o que se passa com ele ou com ela não é nada do que assim foi colocado ou orientado. Ele escuta a espiritualidade colocar, mas ele acha que não é aquilo a verdade. Sempre é muito mais fácil se culpar outras pessoas. A princípio, ele enxerga uma estrada larga. É fácil para ele a existência. Ele não quer passar por problemas. Ele só quer enxergar riquezas, prazeres, ignorando a existência do Criador e não acreditando nestas orientações que está recebendo. Este filho, quanto mais demorar em sua conscientização, a espiritualidade que irá acompanhá-lo irá sempre conduzi-lo a caminhos obscuros e incertos, com ódio, desamor, raiva, ciúmes, revolta e um sofrimento profundo. Então, a gente já entendeu que a espiritualidade que o está acompanhando é a espiritualidade inferior. Vamos voltar aos caminhos de luz, cuja espiritualidade, com permissão de Deus, conduz os semelhantes, sempre com equilíbrio de emoções e de sentimentos purificados, afastando de tudo aquilo que traz vibrações negativas, que são os prazeres, as festas e os vícios. E aqui
a gente vai parar para analisar um pouquinho. Então, quer dizer que para se caminhar num caminho de luz, de Deus, de elevação, temos que abandonar tudo? Não podemos mais ir em nenhuma festa? Não podemos mais ter prazer na vida? Certo? Será que é assim que funciona? Tá? Nós não estamos falando aqui desses prazeres de uma reunião familiar, de uma reunião com os amigos, de uma festa, uma solenidade de um casamento, de um batizado. Não estamos falando disso. Nós estamos falando daqueles prazeres que afastam as pessoas do caminho do bem, destrói famílias, certo? São festas em que fazem girar vícios, bebidas, outras drogas, outros remédios que fazem com que a pessoa perca o controle do seu sentido, tá? Esses são os prazeres que nós falamos aqui. Não estamos falando de puros prazeres. O filho que segue esse caminho de vícios, de festas, de prazeres incalculáveis, ele tem uma conduta, certo? Mal vista para os seus semelhantes. Ele é já aquele filho que procura seguir num caminho de bem, de humildade, ele mostra a todos quem ele é. Ele não precisa contar, tá? Ele tem atitudes equilibradas, ele é sereno, tem respeito, tem humildade, tem simplicidade. Ele pode, muitas vezes, parecer alguém que é um coitado ou alguém fanático, mas quem vai estar na sua frente vai sentir essa força que ele tem de vibrações positivas, que esses irmãos que estão ao redor ajudam a transmitir com grandeza de força para todos os seus semelhantes. Com um esclarecimento tão preciso e tão minucioso, torna-se até difícil a gente fazer um comentário. Por quê? Porque todas as energias ou todas as vibrações, ela está dentro de nós. Depende muito de como nós entendemos esses ensinamentos, de como nós aceitamos esses ensinamentos. A clareza, ela está aí, de forma larga para se entender. Agora, nós estamos de que forma? Estamos prontos para mudar o nosso caminho, a ter uma interpretação de amor, de fé, de respeito, de determinação, de olhar para o nosso semelhante com humildade, com simplicidade. As nossas caridades nós estamos fazendo de acordo com a realidade da necessidade? Será que nós estamos executando os nossos compromissos nesta existência corretamente? Será que os nossos pensamentos também não influem nas nossas ações, nos nossos desejos, nas nossas obrigações? Porque o que precisamos interpretar é que somos causadores de dores. E quando causamos essa dor, não importa a forma e como. Quando causadas a dor no semelhante, sempre existirá uma sequela. E é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos mostrando que nós precisamos mudar. Mas é dentro de nós. Se nós queremos respeito, por que não respeitar? Se nós queremos amor, por que não amar? Se nós não queremos que façam para nós aquilo que indesejamos, por que praticamos ao nosso semelhante? São questões simples e muito fácil de ser questionada. E é desta forma que Deus trouxe para nós para exemplificar a existência que deveremos executar
quando nós fomos presenteados. Jesus, quando passou pela terra, demonstrou, agiu de acordo com as obrigações do qual ele estava compromissado. E nós paramos para pensar se agimos e sentimos de acordo com os exemplos que Jesus nos proporcionou? São questões que devemos fazer a cada um de nós mesmos. Explicações melhores do que foi nos apresentado pelo texto, dificilmente a gente pode se igualar quando não sentimos as mesmas coisas do que quer dizer esse texto. Se não entendemos os porquês, então é nós que temos que procurar o caminho. Nós é que temos que procurar a verdade. Nós é que temos que procurar a fé. Que Deus abençoe. Fiquem em paz.